O Vasco vive um momento difícil, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje recebe o Fortaleza em casa, São Januário. Você vai ver ao vivo no Premier, às 6h30 da tarde. É um jogo para se reabilitar. Ricardo Lai, conta pra gente como vem o Vasco para esse jogo. Tudo bem, Lai? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, boa tarde a todos. E no jogo de hoje contra o Fortaleza, o Vasco volta para casa depois de 6 jogos seguidos aí longe do Rio. Será a primeira partida do técnico Fernando Diniz em São Januário, nesta nova passagem dele pelo clube. E na entrevista dessa semana, o Diniz falou da importância de o time se reconectar com o torcedor, né, neste momento de instabilidade, de oscilação. Casa cheia, essa é a previsão. E o Vasco precisa do apoio do torcedor para acabar, né, com uma sequência aí de 9 jogos sem vencer na temporada, 4 derrotas seguidas. O Vasco tem o desafio de vencer para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz hoje, de repente, pode contar aí com o Maurício Lemos, né? Há uma possibilidade de ele ser relacionado, está fora 10 jogos por causa de uma lesão. Vamos com a escalação, a provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol, aí nas laterais o Lucas Piton de um lado, o Paulo Henrique do outro, a dupla de zaga com o Luiz Gustavo e João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Coutinho e na frente Nuno, Rayan e Verrete. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço pra você, meu irmão. Trinho assinou embaixo e com a aprovação dos novos uniformes em parceria com a Nike, que já estão em produção e promete surpreender. Quero falar sobre Palmeiras querendo Brian Rodrigues e o Souza, que após a sua rescisão de contrato, fez duras críticas a Edmundo. Também quero falar sobre Vasco e Fortaleza valendo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de jogo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, claro, me preparando já para ir para São Januário fazer a transmissão da partida de logo mais. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando, sem delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero falar sobre a partida de logo mais, sobre jogadores que no comando do técnico Fernando Diniz realizaram o seu último treino nesta sexta-feira, mas 2 jogadores que seguem de fora. Eu falo de Lucas Freitas e Payet, que se recuperaram das suas respectivas lesões. O francês, inclusive, já treina parcialmente com o restante do grupo, enquanto o defensor iniciou a transição para o campo, né? Torcer para que logo Freitas esteja à disposição, até porque o setor defensivo é o que traz mais segurança no momento. Novidade na lista do técnico Fernando Diniz pode ser Maurício Lemos. Maurício Lemos deve ser relacionado para enfrentar o Fortaleza. O zagueiro uruguaio treinou normalmente nos últimos dias. Inclusive, Maurício Lemos, confirmado pelo GE, pode estar aí então à disposição do técnico Fernando Diniz. Ele precisa, né, cumprir em relação a algumas metas de jogos para que haja aí uma renovação do seu contrato. Bom, falar sobre provável time titular para a partida de hoje. O técnico Fernando Diniz, que teve aí já uma semana de treinamentos, né, no jogo contra o Lanús, foi só 2 horas de treino, e essa semana o treino foi muito intensivo. Basicamente, o Diniz tem 2, 3 horas de treino, com muita correção, com muita repetição. Então é possível sim ver um Vasco diferente hoje diante de São Januário, diante do seu torcedor. Com isso, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete são aí os titulares para essa partida. Ele pode utilizar o Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura, pode ser uma opção para o técnico Fernando Diniz, mas a princípio ele mantém essa estrutura, informação aqui do GE. Falar sobre o Hugo Moura, foco total, desejo aí tudo de bom para o Hugo Moura, para a sua esposa. Informação do nosso amigo Lineker Bionde, que trouxe o detalhe que a esposa do Hugo Moura, que estava grávida, perdeu o bebê e mesmo assim o Hugo está relacionado, está indo para a partida contra o Fortaleza. Então, desejar aqui as nossas condolências, nossos sentimentos para o Hugo Moura e a sua família, beleza? Galera, falar sobre a equipe do Fortaleza, né? A gente acompanha, já realizei algumas transmissões em relação aos jogos do Fortaleza, principalmente o jogo Fortaleza venceu de 5-0 do Juventude, aí teve gol do Daverson, teve gol com minimício aleatório do Marinho, Breno Lopes, enfim, é um time que tem um poderio muito ofensivo, principalmente com o Vojvoda, que conhece muito bem esse time, apesar do Vojvoda recentemente passar por um momento de turbulência
e dê pressão em relação ao Fortaleza na Libertadores. Nesse momento, a equipe cearense tem 10 pontos, é o 11º no Campeonato Brasileiro. É um time, pelo que eu acompanhei nos últimos jogos, apesar de vir de um empate na competição internacional, é um time que ataca muitos espaços. Tem muito poderio no lado ofensivo, explorando o meio de campo, também as laterais. Então o Vasco vai precisar ali ser um time, em certos momentos, reativo, mas principalmente em São Januário, ser um time propositivo. O Vasco precisa ser um time dominante, com o Fernando Diniz mantendo a posse de bola, fazendo a transição, encaixando os treinamentos do Diniz no jogo. Acho que o Vasco vai poder ser dominante e aproveitar, que o Fortaleza também vem de uma sequência difícil de jogos e, claro, apesar de não perder a 3 jogos, o Fortaleza nunca venceu em São Januário. Então hoje é um jogo muito importante para o Vasco chegar aos 10 pontos, subir na tabela e sair com resultado positivo, virar essa chave, né, depois aí de 10 jogos, 9 jogos sem vencer. Bom, o Fortaleza com o técnico Vojvoda deve vir com o goleiro João Ricardo Mancuso na lateral, Davi Luiz e Gustavo Mancha fazendo a dupla de zaga, né? O Davi Luiz ganhando mais uma oportunidade, o jogador esteve de fora em alguns jogos. O Ávila, meio campo, aliás, na lateral, o Rosseto, o Paul e o Pochettino no meio campo, o ataque Pikachu, Breno Lopes e Lucheiro. Estamos aí, portanto, com o Deivinho, né? Deivinho no banco de reserva, né? Mas o Davidson normalmente tem sido ali, vem ganhando a confiança do Vojvoda, tem assistência, tem gol já com a camisa do Fortaleza. Então, basicamente, aí hoje temos muitos conhecidos pelo torcedor cruzmaltino, que é o Pikachu, né? E o Lucero, que é um centroavante, tem que ter cuidado também em relação a bolas aéreas, né? Bolas rebatidas na área. Atenção, Léo Jardim, por favor, não vai dar rebote hoje, porque o Lucero gosta de um rebote. Então, muito cuidado em relação e muita atenção. A arbitragem hoje é de Anderson Daronco. Vamos agora mudar aqui de assunto sobre o pré-jogo, falar sobre Pedrinho, Vasco assinando embaixo em relação à parceria de material esportivo, né? A parceria com a Nike. O Vasco espera, a partir de 2026, já ter o enxoval, o uniforme da Nike, que já foi aprovado, tá? Os uniformes em parceria com Vasco e Nike já foram aprovados e já estão em produção. Uniforme 1 e 2 são considerados fora de série. Promete entregar, promete aí surpreender geral. O fato é que os uniformes com a parceria com a Capa nunca prometeu nada e sempre entregou tudo. Sempre surpreendeu. Design, estrutura, qualidade, é sensacional. As camisas da Capa, sensacional. Os uniformes da Capa, um mais bonito que o outro, né? Um mais bonito que o outro. Muito lindos as camisas do Vasco. E o detalhe é do seguinte, rapaziada, que nesse momento o terceiro uniforme será azul, trará um escudo tradicional do Vasco no peito. Bom, formação dos amigos Rodrigo Silvério, né, mais conhecido como Madruga Vascaíno, e o Matheus Gilbert, que está sempre trazendo informações, apurando com detalhes. É o Matheus Gilbert, que é um apurador nato, então trouxe essa informação muito importante em relação a essa parceria e essa aprovação, né? Aprovação assinada embaixo aí em relação à produção do material esportivo em parceria com a Nike. Bom, mudando de assunto, Ryan convocado para a seleção sub-20 no Egito em junho, durante a data FIFA, né? A equipe que já se prepara para o Mundial, a Copa do Mundo no Chile no final do ano, e portanto o Ryan convocado para os amistosos que serão contra o Egito, no Egito, né? No dia 4 às 3 horas, na Arábia Saudita no dia 7 ao meio-dia e na Coreia do Sul no dia 10 às 5 horas. Né? A seleção brasileira terá esses amistosos e o Ryan, portanto, convocado à disposição do técnico Ramon Menezes. O Ryan foi convocado, ele vai se apresentar no dia 2 de junho, né? 2 de junho, mas aí uma valorização para o passe do garoto. Bom, falar sobre o Souza, né? O Souza fez duras críticas, né, ali ao Edmundo na sua rede social, nos seus stories. Hoje o Souza abriu uma caixinha de pergunta e está respondendo tudo por lá. Falou que quando ele deu aquela declaração lá no podcast Futebolaço com o Dieguinho, ele foi soberbo, né? Até colocou ali um versículo que a soberba procede à queda, e acabou que ele falou muito, né? Prometeu muito e entregou pouco, né? E não teve uma sequência. Ele fala que para entregar um bom futebol você precisa ter uma sequência, que acredita em você, um bom treinador, atletas acostumados a vencer e todo mundo andando na mesma direção dentro do clube. Bom, foi aí duras críticas do Souza. E também ele elogiou bastante o Diniz, né? Falou que quando o Diniz soube da rescisão já estava tudo certo, já estava tudo aprovado, e ele não tinha ali mais tempo de trabalhar com o Souza, nem o Souza trabalhar com o Fernando Diniz. E o Souza também fez duras críticas ao Edmundo. Souza afirma que o primeiro rebaixamento do Vasco foi culpa do atacante. Então,
é uma troca ali de farpas. Daqui a pouco o Edmundo deve também se pronunciar, falar sobre isso. A gente vai falar. Mas, galera, passando aqui como uma informação, uma repercussão mesmo. Hoje é dia de futebol, tem que se atentar para o jogo contra o Fortaleza. O Vasco precisa pontuar. A gente só está aqui mesmo repercutindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de relevância do jogo de hoje. Acho que é só isso mesmo, galera. Depois de um pós-jogo, a gente volta com a coletiva. O técnico Fernando Diniz, conversar bastante sobre essa partida. Vamos falar também sobre... detalhe importante, mercado da bola. Palmeiras demonstra interesse no ponta uruguaio Brian Rodrigues do América do México. Especulado no Vasco, o agente do jogador de 24 anos já está em São Paulo para negociações. Informação do jornalista uruguaio Martín Charquerro. Então, o Brian Rodrigues é um desejo, é um interesse do Palmeiras nesse momento. Então aí o Vasco também tem um interesse no Brian Rodrigues. Isso já não é novidade, mas o Palmeiras tentando aí se tornar uma concorrência pelo atacante uruguaio. O técnico Fernando Diniz já começou a desenhar o novo Vasco para a sequência da temporada, e entre os nomes sugeridos por ele ao presidente Pedrinho para reforçar o elenco cruzmaltino, surgiu o do atacante Keno, atualmente no Fluminense. Diniz é um grande admirador do futebol do jogador, com quem trabalhou e mantém uma relação de amizade e confiança. O treinador enxerga em Keno uma peça importante para a nova reformulação vascaína, sobretudo por sua experiência, capacidade de decisão e versatilidade no ataque. No entanto, a contratação do atleta de 34 anos não seria simples. Apesar de não ser titular absoluto sob o comando de Renato Gaúcho, Keno vem sendo utilizado com frequência no tricolor das Laranjeiras e apresentando um bom rendimento. Esse desempenho consistente dificulta a liberação por parte do Fluminense, que ainda conta com o atacante para o restante da temporada. Mesmo assim, a boa relação entre Diniz e Keno pode ser um trunfo do Vasco nas tratativas. O técnico acredita que o projeto que está sendo montado em São Januário pode atrair o jogador, caso o Fluminense esteja disposto a ouvir propostas. A diretoria vascaína ainda analisa a viabilidade da negociação, ciente de que o desfecho depende não apenas da vontade do atleta, mas também de um eventual aval da diretoria tricolor. Por ora, o nome de Keno está na lista de desejos de Diniz, que segue atento ao mercado em busca de reforços pontuais para fortalecer o elenco. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Keno é um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do gigante da colina.